Tudo bem? Tudo bem com você? Como que você tá? Tô bem também. Desculpa o barulho, se tiver avião passando, se tiver carro de polícia, se tiver ambulância, se tiver a sirene, se tiver o Big Ben, não. Big Ben acabou de tocar pela última vez até 2021. Ao meio-dia, hoje aqui em Londres, ele parou de tocar e eles vão reformar o Big Ben. Essa é só uma informação útil pra você, não é verdade? Mas vamos lá, eu prometi que eu ia responder, fazer umas perguntas de pergunta e resposta, e eu ia responder algumas perguntas, e eu perguntei no Twitter, muitas pessoas perguntaram. Quero agradecer vocês por ter feito isso, muito obrigado, vocês ajudam muito o canal, cara. Bom, vamos lá. Como tiveram muitas perguntas e eu não foquei num assunto, eu vou pegar um assunto que me chamou mais atenção, que é sobre evangelismo e alcançar as pessoas e falar com as pessoas. E em cima dessas perguntas a gente vai ter uma conversa aqui hoje, tá bom? Pergunta de Kari_Yara. Disse assim: Jesus vem inflamando meu coração para levar o evangelho. Amo trocar ideia e levar o amor. Como posso me preparar para lidar com pessoas fechadas? Cara, eu acredito que todo mundo é fechado. Você tem que ter aquela paciência que nós já temos conversado nos outros dias. Mas o principal para alcançar alguém é sempre a compaixão. Você não tem como pregar uma mensagem de amor para a pessoa se você não tem amor por ela. Então é sempre necessário que a gente clame a Deus, peça a Deus para que a gente ame essas pessoas e assim nós possamos levar a verdade para elas. Porque a verdade é o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho. Como dizia Catherine Booth, ela falava assim: cara, as pessoas têm que ver, elas têm que ver nos seus olhos as lágrimas por elas, pela vida delas, entendeu? Elas têm que notar que, cara, você tá interessado realmente no que ela é, no que ela tem para dar para você, que é a sua alma. Você tá interessado na pessoa. Então por mais que ela seja fechada, você vai continuar ali, você não vai desistir, porque você ama ela. E o amor faz você ficar. E a polícia tá aí, galerinha. Então, a preparação para essas pessoas é o amor. Mas claro que você tem que, cara... É bom você ter argumentos, é bom você saber dar respostas. Porque a pessoa, às vezes, ela tá boa, ela tá vendo seu amor, mas ela quer dialogar e conversar. Então é bom que você estude, bom que você conheça das coisas, né, Bião? Stephanie Ornelas. É mais difícil falar de Jesus dentro de casa do que na rua. Alguma dica para isso? Cara, eu acho maravilhoso você testemunhar do evangelho dentro de casa, porque o que testemunha dentro da sua casa não é o que você prega, é o que você vive. E dentro da sua casa é que mostra o verdadeiro evangelho. Na rua você vai pregar, a pessoa não convive com você, mas dentro da sua casa são as pessoas que vivem com você. Então é o testemunho real do evangelho. Se você serve a Cristo, será nítida a diferença e isso trará às pessoas a verdade, entendeu? A sua vida, a sua transformação. E através da sua transformação, você entrega a Jesus. Outro, amor a Deus, né, cara? Não tem como. Você vai ver que as pessoas ao redor, elas acabam pegando um pouco daquilo que você é, aquele amor que você tem, elas entram no seu mundo e percebem que aquilo que você está falando é verdade, fez diferença na sua vida. Gabi Melo. Qual é o maior desafio em evangelizar fora do Brasil? O maior desafio de evangelizar fora do Brasil é a língua. Por exemplo, você vai pra Polônia, os caras falam polonês, aí você tenta falar inglês com os caras, nem todo mundo fala. Eu acho que esse é o maior desafio. Tirando de tudo isso, as culturas, muda as culturas, a forma de você se portar com as pessoas, como as pessoas pensam, como você vai reagir. Mas se você se manter num lugar onde você tá morto e você não se ofender com as pessoas e realmente desejar a salvação delas e buscar pela salvação delas e buscar Deus para que isso aconteça, Deus vai te dar as estratégias certas para que isso aconteça, para que as coisas aconteçam. Eu particularmente gosto muito de pregar em lugares onde o evangelho não é muito forte. Por quê? Porque é um contraste muito grande. Agora, deixa eu ver se é essa pergunta aqui. Bom, uma das perguntas, eu não sei, mas muitas fizeram assim: como abordar... Por que eu tava falando isso? Muitas perguntas que as pessoas fizeram assim: como abordar uma pessoa na rua que você não conhece, conversar. Cara, o que eu acho genial é que nós somos jovens, entendeu? Nós somos jovens. Então um jovem falar de Jesus, não só falar, mas... Entendeu? Você olha nos olhos e fala: cara, esse cara fala de Jesus. Um jovem falar de Jesus é um contraste muito grande, é muito contramão, é muito underground, é contra a cultura total. Então isso já assusta as pessoas. Ela já fala assim: meu, você tá maluco? Você deveria estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida além de falar de Jesus. Então nós temos que aproveitar nossa juventude para ir contra esse mundo e mostrar que nós vivemos por algo muito mais valioso do que o mundo tá correndo atrás. Então uma das coisas mais incríveis nisso tudo é que nós somos jovens, cara. E só de você ser jovem e de se dispor a falar de Jesus, a amar Jesus, a viver uma vida com Deus, a amar as pessoas e falar dele, não se envergonhar, já é um contraste muito grande para as pessoas, elas não conseguem entender. Agora no Woodstock, várias pessoas falam assim: cara, não é possível que vocês vieram aqui para falar de Jesus, vocês estão fazendo qualquer outra coisa além de falar de Jesus. É mentira que você tá aqui falando de Jesus. Por quê? Porque, cara, é muito fora da cabeça deles. Então se você é jovem e você aproveita a sua juventude para ir totalmente contra a cultura, porque não existe nada mais underground hoje, não existe nada mais contra a cultura do que você
você viver o evangelho. Quando você encontra essas pessoas, por isso que eu tava falando, tipo assim, de você ir pra lugares onde não existe muita fé, onde as pessoas são mais ateístas, porque quando elas olham pra você e vão falar assim, meu, você tá buscando Deus, você tá querendo uma Bíblia, você tá lendo a Bíblia, você tá falando de Jesus, tem alguma coisa errada com você. E isso já é um testemunho fantástico, velho. Então nós temos que aproveitar a nossa juventude. E a partir dali você entrega a Jesus. Só que, cara, presta atenção, se você só quer testemunhar, só quer falar de Jesus, é fácil você chegar pra pessoa e falar de Jesus pra ela. É fácil, você chega e fala de Jesus. Mas agora, se você tá interessado na pessoa, então primeiro você tem que mostrar que você tem interesse nela. Conversar sobre assuntos normais, cara. Tempo feio, hein? Tempo bonito, tá chovendo, e aí que oração? E aí o que você vai fazer hoje? O que você vai conversar? Conversa um diálogo normal com a pessoa, no ponto de ônibus, sentado do lado do banco. Você não precisa já falar, e aí, você conhece Jesus? Jesus te ama? Não, calma, conversa, cara. Conversa, uma pessoa normal, vai conversando. E no meio dessa conversa, você vai entregando Jesus. Conta um testemunho seu, cara, eu tava em tal lugar, tal, eu tava fazendo aquilo. Você lembra aquele ateu, o ateu do metrô? Então comecei contando pra ele um testemunho de como eu fui roubado, e como eu fui pro Brasil, e aconteceu, e eu voltei. E nisso, eu fui entregando o evangelho. Então é um diálogo normal, é uma conversa. Por exemplo, se você chega pra evangelizar, aí você já começa assim, com licença, qual que é o seu nome? Pô, a pessoa já ficou formal, já colocou um muro entre os dois. Quando você tá na rua, você vai perguntar pra pessoa que oração, você vai primeiro perguntar onde ela veio, qual é o nome dela, você vai perguntar o RG, o que ela tá fazendo ali? Não, você pergunta, com licença, que oração? É a mesma coisa, você começa, que oração? Pô, legal, cara, então, você tá vindo da onde? Não sei o que, pô, tô vindo de tal lugar, e você mostra o interesse pela pessoa, e Jesus, cara. Saindo do estoque, eu entrei no ônibus, primeiro eu fui tentar comprar uma parada numa loja, não consegui, aí tava entrando um alemão. Quando eu saí, ele tava saindo, ele entrou no mesmo ônibus que eu. Na hora que eu entrei, eu falei pro cara, você falou, meu, ninguém aceita cartão nesse lugar? Aí ele falou assim, estranho, né, aqui só dinheiro, tava dando nisso, nós começamos a conversar. O cara parou olhando assim pra minha cara. Meu, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus assim. Entendeu? A conversa começou numa pergunta sobre cartão. Você tem que trazer o evangelho pro natural, pro seu dia hoje, cara. Não é uma parada longe. É um Deus que é homem, que traz pro dia a dia. Nesse dia a dia você apresenta Jesus na sua vida e apresenta o evangelho pra eles. Alô, Udi, Luca, aspas. A religião atrasa a humanidade? Como lidar com essa frase? Com essa frase aqui, você tem que colar ela na testa. A religião atrasa a humanidade. Você tem que concordar. Atrasa, velho. Atrasa a humanidade. Jesus vem nos salvar da religião. Bom, foram algumas perguntas, focamos no evangelismo. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido uma bênção esse vídeo. Que Deus abençoe. Falou. Aqui, ó, a pergunta do abordar da Lari. Como você aborda as pessoas na rua para evangelizar? Naturalmente. Mas, se tiver uma muleta, pede pra orar por ela, mano. Conversa, é assim, é natural, é um dia após dia, olho no olho, é o contato, é o tato. Mas o contato, olha nos olhos, conversa. E aí, como foi seu dia? Você tá bem? E aí, o que aconteceu? Deixa eu falar um negócio pra você. Jesus tá vivo.